Ok, vamos começar. Vamos lá. Não, eu também. Até as 9. Um curto hoje. Ok, bom dia. Bom dia, Rabi. Deixa eu ligar aqui também. Instagram. Ok. Bom dia, Shaya. Bom dia, Israel. Bom dia, Melina. Bom dia, Rabino. Bom dia, Rabino. Hoje é aniversário da minha filha. Bom dia, Rabino. Vamos começar aqui. O tempo hoje é curto. Muita tecnologia. Bom, a gente faz aqui um shiur sobre tefilá, e a gente conversou, se Deus quiser, não, se Deus normal, por favor. E a gente começou do Modéani, da hora que a gente acorda. A última aula a gente falou sobre Hanukkah, pegamos o trecho de Hanukkah. Vamos agora começar o segundo trecho que a gente fala todos os dias. O segundo trecho eu já dei alguns shurim a respeito, quem quiser dar uma olhada lá no Spotify, mas eu confio no esquecimento da turma. Então, nós falamos o Asher Yatzar. Asher Yatzar é aquela brachá clássica que a gente faz quando a gente sai do banheiro. Depois de a gente fazer as necessidades fisiológicas, a gente faz essa brachá que a gente agradece a Deus, mas ela já está no Sidur programada. Tá certo que provavelmente quando você acorda de manhã, a maioria das pessoas costuma já fazer as suas necessidades, mas independente ela está no Sidur, porque a gente agradece a Deus pelo fato que a gente pode ter um bom funcionamento do nosso corpo. Justo hoje eu acordei pensando uma coisa interessante, agora Hanukkah, um dos motivos que a gente come sonho, latkes, etc., é porque os gregos cuidavam muito do corpo. Então, para mostrar que a gente não é grego, a gente faz questão de essa piada, a gente cuida, então acaba acumulando bastante coisa, e milagrosamente a gente acorda, apesar que a gente pode ter exagerado na comida, dia seguinte, se você dá uma acalmada, Hashem já, as coisas se filtram, o nosso corpo filtra o que precisa e vai embora. Eu pensei que na nossa rotina diária espiritual é a mesma coisa. Eventualmente a gente erra, eventualmente a gente ofendeu alguém, eventualmente a gente fez coisas erradas. E já está lá programado, lá, você vai bater no coração e pronto, vai filtrar e continua a vida. Não é porque anteontem você comeu um chocolate que agora você vai ficar a vida inteira se lamentando. Então não é porque anteontem você fez alguma coisa que não devia. Então a gente já filtra automático. E esse bom funcionamento, ele já tem essa rotina, tanto na questão fisiológica quanto na questão espiritual. Então vamos começar com alguns detalhes técnicos, depois a gente entender a tradução e alguma mensagem para a gente. Essa brachá, o ideal é você fazer ela depois que você, de fato, fez as suas necessidades fisiológicas. Já é comum, já é normal, já está dentro do programa, da rotina da maioria das pessoas, mas se porventura você acordou e não foi ao banheiro, não teve necessidades, essa brachá está aqui, você deve fazer ela igual. Porque você está agradecendo a Deus pelo fato que eu tenho um corpo que ele tem um bom funcionamento. Além disso, quando eu for ao banheiro, aí eu devo fazer essa brachá. Porém, já que existe uma dúvida em relação a isso, se eu devo ou não fazer, então o ideal é a gente já se programar que de manhãzinha, antes de fazer essa brachá, você faz as necessidades e aí a brachá já se cobre todas as dúvidas, opiniões, etc. Essa brachá, ela começa com Baruch Atah Hashem e termina com Baruch Atah Hashem. Se a gente observar, tem brachot, que elas começam com um louvor a Deus sem Baruch Atah Hashem e terminam com Baruch Atah Hashem. Então, se a gente for olhar a estrutura do Sidur, tem uma coisa curiosa. Assim que a gente termina essa brachá, a gente começa a próxima, que é Elokai Neshama, que a gente agradece a Deus pela renovação da alma. Então, existe uma regra, que se eu tenho a oportunidade de juntar uma brachá que não começa com o nome de Deus, com Baruch Atah Hashem, com uma brachá que termina com o nome de Deus, eu tenho que tentar fazer esse combo. Então, dá um exemplo. Quando a gente faz aquela brachá da viagem, Yehi Ratzon Milfanecha, mas na Tfilat HaDerech. Então, ela começa com Yehi Ratzon, não começa com Baruch Atah Hashem. Então, o ideal, se eu comer alguma coisinha na viagem, aí eu faço a brachá de agradecimento àquilo que eu comi, e aí logo em seguida eu emendo com Yehi Ratzon. Assim, o Baruch Atah Hashem,
da brachá, de agradecimento, da comida, e emendou em cima dessa próxima. Deu para entender? Então, se a gente for observar no Sidur, tem várias vezes que isso acontece. A gente vai lendo, talvez você não perceba. Mas se você olhar aqui, a brachá de Asher Yatzar termina Baruch Atah Hashem, e aí emenda direto no Kai Neshama. Portanto, entre essas duas brachot, você deve evitar uma interrupção. Apesar que são duas brachot com temas diferentes, quando a gente pode dar um Baruch Atah Hashem, aproveitar da brachá anterior e logo começar a próxima, que não começa com Baruch Atah Hashem, a gente faz essa junção. Serve como se fosse, funciona como se fosse uma introdução para a próxima. Exatamente. Próxima coisa, essa brachá nós fazemos, a Alahá fala, sempre que a gente faz as necessidades, independente qual delas, independente, curiosamente, a quantidade. Às vezes a pessoa fala, né, quando tudo na Torá é muito preciso. Então, quando você vai comer, para você fazer a brachá, a última brachá, você tem uma quantidade mínima. Para você cumprir a mitzvah, tem quantidade mínima. Será que existe uma quantidade mínima para você, certo? E tem uma questão, às vezes a pessoa toma algum remédio, etc. Também entra nisso. Então, o que acontece? A Alahá diz o seguinte, vamos ser direto, aquela gotinha mínima que saiu, era necessário. E faz parte do teu bom funcionamento. E é com ela que você vai falar para Deus, Deus, se você fechasse os orifícios, aqueles que estão abertos, ou abrisse aqueles que estão fechados por 1 hora, a gente não poderia sobreviver. Então, aquela gotinha fez a diferença. Aquela quantidade mínima fez a diferença. Então, dando para a gente um ensinamento, o conceito de que realmente é completamente milagroso todo o funcionamento do nosso corpo. E cada vez que a gente vai ao banheiro, a gente sai, a gente agradece. Próximo detalhe, eu falei de quando a pessoa toma algum remédio, a pessoa às vezes para tomar algum laxante, fazer algum exame, alguma coisa assim. Então, nesse caso, uma vez que não é do funcionamento normal do corpo, a pessoa não faz o Asher Yatzar para cada vez que ele vai ao banheiro. Faz uma vez ao dia, já é suficiente, porque não é o funcionamento normal do corpo dele. Ele está agradecendo, mas ele não tem alguma coisa forçando isso a acontecer. Agora, se a pessoa tem um mau funcionamento do intestino, pelo contrário, se você precisou ir muitas vezes, você fala, Deus, olha, fecha aquele que precisa fechar, abre aquele, mantém aberto aquele que precisa estar aberto, ou seja, vou ter uma boa digestão, apesar de Hashem, logo vou melhorar. Dúvidas? Essa brachá, para a gente fazer ela, nós temos que estar com as mãos limpas. Por isso, a gente começou com o Modeani, fez o Netilat Yadayim, eu não analisei a brachá de Netilat Yadayim, já fizemos não faz tanto tempo, e aí depois que lavou as mãos, você pode fazer essa brachá. Então, assim também quando a gente vai ao banheiro. O ideal é você sair do banheiro, lavar as mãos na cozinha, lavar as mãos num lavabo, um lugar onde não está dentro do banheiro. Ou pelo menos, como nós temos aqui no salão -2, quem prestou atenção, tem uma divisória entre o lugar onde você usa para as necessidades e o lugar onde você lava as suas mãos. Você não pode estar no mesmo ambiente, ou se você está no mesmo ambiente, tem que ter alguma divisória para você não poder ver daquele local. Agora, no banheiro, você não deve fazer a brachá, especialmente se tem um cheiro ruim. Então, a brachá você faz fora do banheiro. Então, lavar as mãos não pode ser dentro do banheiro, ou um lugar onde está, de fato, visível qualquer instrumento de uso para as necessidades. E se você vai lavar as mãos dentro, você tem que ter essa divisória. E a brachá, especialmente quando tem cheiro ruim, você tem que fazer do lado de fora. Então, em termos práticos, toda vez que você vai no banheiro, vai para a cozinha, se você tem uma pia do lado de fora, lava lá as mãos com a caneca e depois você faz o Asher Yatzar. Então, a gente tem o pôster, quem precisar eu tenho mais, mas esse pôster ele diz lá, pare, faça uma conta, deve demorar 60 segundos essa brachá. Vamos fazer uma média, 60 vezes 6, cada um conforme... Quantos minutos está perdendo, entre aspas, dedicando, investindo do seu dia para poder agradecer a Deus pelo bom funcionamento? Certo? Ok, então vamos ler a brachá. E a ideia aqui é a gente entender a tradução. Baruch atah Hashem. Bendito, abençoado é você, Hashem. E quando a gente fala Hashem, a gente fala Adô, que o significado de Adô significa o Senhor do universo. Eloqueino, o nosso Deus. E a gente tem que pensar que ele é a nossa força, o nosso vigor. Melech haolam, rei do universo. Asher yatzar et adam bechokmah. Aquele que formou o homem com sabedoria.
Quem tem sabedoria? Deus ou o homem? Deus. Aquele que formou o homem com sabedoria. O sabedoria se refere àquele que formou ou ao homem? Quem é o sujeito? É Deus que formou o homem com a sabedoria dele. Dele. Então você pode, na verdade, traduzir de duas formas. Você pode traduzir que se refere a Deus. Deus, ele criou a gente com muita sabedoria. Ou que ele criou o homem com a sabedoria, que na verdade é o funcionamento nosso orgânico subconsciente, que você não precisa ensinar o bebê, olha, está na hora de você ir no banheiro. É normal, ele começa a chorar. Aí você precisa lá trocar a fralda dele. Já faz parte da chokhmah, da sabedoria do ser humano. Claro que Deus precisou de chokhmah, precisou não, mas ele usou a sua chokhmah para criar a gente. Mas, ao mesmo tempo, ele criou a gente com essa chokhmah, que de repente acende uma luzinha no teu cérebro e fala, opa, está na hora de você ir ao banheiro. Então, ele criou a gente com sabedoria e criou nele orifícios e orifícios, que a gente não está agora agradecendo apenas pelas necessidades fisiológicas do banheiro, mas todos os orifícios que permitem esse funcionamento. Os próprios orifícios que estão no intestino, no estômago, que permitem a digestão, que permitem, né, Deus não livre, a comida pode ficar parada em algum desses lugares, começa a dar problema. Então a gente está agradecendo não só pela saída final, e sim por todo o processo da alimentação, os vários orifícios que a comida ela passa. Halulim, halulim. E esses orifícios, eles são ocos, eles são furados. Halul é oco, ou seja, que ele permite que a comida passe por ele. Galu e veiadua é revelado e conhecido. Lifnei hisei revodecha, perante o trono de sua honra, é conhecido. Sheim isatem echad mehem. Se você fechar um deles, ou imipater echad mehem, ou se você abrir um deles. Interessante que no parto, o que acontece no parto? Está escrito na Guemará que aquilo que está aberto você fecha, aquilo que está fechado você abre. Se você vai fazer um parto, o que você precisa fazer? Então, o cordão umbilical ele está fechado. Então, você tem que cortar e abrir ele. E qual que está aberto, que você precisa fechar? Alguém sabe? Eu não sou parteiro, mas tem, bom, na hora você precisa às vezes ajudar a criança, talvez seja a respirar, às vezes se ela não chorou, então ela tem algum detalhe, quem souber aqui, talvez o nariz que está fechado, você ajuda ele, se ele não consegue respirar, você abre, acho que é isso. Não, porque eu lembro que estava uma vez na Yeshiva, um senhor, ele me contou que ele precisou auxiliar uma mulher que deu à luz assim no meio do caminho, não lembro o que foi, talvez foi a esposa dele que deu à luz de forma inesperada, e ele falou, eu fiz o que está escrito na Guemará. Eu falei, peraí, como você nunca fez parto, nunca viu parto? Ele falou, não, mas está na Guemará, eu fechei o que estava aberto e abri o que estava fechado. Eu falei, mas você... Ele falou, não, tudo bem, eu também já trabalhei na fazenda, fazia parto das ovelhas. Meio arriscado, né? Meio arriscado. Bom, e aí a gente diz, a gente não poderia continuar existindo mesmo por uma hora. Uma hora é um termo emprestado, nem por um instante, nem por uma hora, nem por um dia, o que for. Mas a ideia é quão essencial, quão necessário realmente cada segundo, cada momento do bom funcionamento do nosso aparelho digestivo. A gente termina dizendo, Baruch atah Hashem, Rofeh chol basar, Hashem é aquele que cura toda a carne, uma fli la'asot. E ele faz maravilhas. Porque realmente, se a gente for analisar o sistema, o aparelho digestivo, como ele funciona, e o bom funcionamento dele, realmente é um pele. E peles cabe aquilo que a gente falou, alaniflaot, que a gente fala no trecho de Hanukkah, que tem aqueles milagres que quebram as leis da natureza. Tem aqueles milagres que você para e pensa, uau, fala, quem inventou um negócio que funciona tão bem? E justo minha mãe comentou outro dia, né, sobre a saúde do meu pai, mas ela falou, quando a gente precisa fazer aquilo que o nosso corpo faz de forma externa, que você precisa dar um remédio que faz aquilo que o estômago deve fazer. Você coloca um enzima que o fígado deve, você começa, é uma loucura para você administrar isso. Tem tantas coisas acontecendo, a gente não tem ideia. E quando uma coisa para e você tem que fazer isso manualmente, como realmente é complicado. Então, o bom funcionamento é realmente um pele, é realmente um milagre, realmente uma maravilha que a Hashem colocou. Dúvidas, Sérgio? Pode falar. Tchau. Já deu 11 horas? Fala.